Vou chamar aqui uma pessoa que eu acho que vocês conhecem, nosso querido mestre do mato, Juliano Toniolo. Beleza, galera? Tudo em cima? Tudo tranquilo? Então, estamos aí mais uma vez reunidos, né? Estamos mais uma vez reunidos aqui no NGV 2023 e é sempre muito bom estar junto com a nossa família do mato. Foi falado aqui na frente, né, sobre bushcraft, mas afinal de contas, o que é esse tal de bushcraft, né, que todo mundo fica falando? E para começar o seguinte, bushcraft não é uma religião, tá? Não é algo, uma doutrina hermeticamente fechada e somos os devotos de Santa Bushcraft, não é isso, não é isso. Mas o bushcraft é uma necessidade hoje em dia, galera. Na medida que o bushcraft, segundo várias definições, nós não vamos entrar nos principais nomes e autores lá fora que falam, definem sobre o que pode ser o bushcraft, mas a gente sabe que o bushcraft passa por certos caminhos, passa por certas estradas, né? O bushcraft dialoga com as antigas tradições humanas, das antigas populações indígenas, as populações que habitaram os vários locais do mundo todo, desse planeta, desde que o gênero humano começou a caminhar sobre as patas de trás, né, que depois viraram nossas pernas. O ser humano está em contato com a natureza diariamente, dependendo dela diariamente, para retirar a sua comida, para retirar o que vestir, fazer fogo. A natureza sempre esteve presente na vida humana. É engraçado como é que hoje em dia, eu escuto muita gente falar assim, o ser humano nós não somos do mato, nós não pertencemos ao mato. Isso é de um absurdo tão grande, tão grotesco, que chega a dar tristeza na alma. Nós somos feitos de barro, nós somos feitos de terra, e a gente vai voltar para a terra no final. Nosso corpo é dessa matéria que a gente trabalha com ela, então a gente não tem como estar mais ligado à natureza, na medida que a nossa própria essência, o corpo, o vaso que a nossa alma habita, é feita dessa terra que a gente usa, da terra que você usa para moldar e fazer a cerâmica, né? Está completamente ligado à atividade do mato, dialogando com essas tradições de povos que vêm desenvolvendo artes de cerâmica ao longo da humanidade toda. E eu poderia ficar aqui horas, gente, falando sobre o que é o bushcraft, poderia citar Ray Mears e vários outros autores e coisas, mas não é sobre o Ray Mears, não é sobre o Toniolo, não é sobre... Não é sobre nenhum nome de nenhum homem, de nenhuma pessoa. O bushcraft é sobre, em última instância, é sobre o ser humano continuar vivendo no planeta, em harmonia com o planeta. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Isso que a gente conhece como essa sociedade do século XXI, com toda essa tecnologia que a gente vive e tudo, pode ser que eu vou ser taxado de louco, mas isso não vai durar muito tempo, isso não é sustentável. Não vai durar muito tempo, é simplesmente pelo fato disso não ser sustentável. Não rola. E não sou eu que estou querendo que a coisa seja assim. A coisa é essa. Obrigado, Márcio. A gente estava conversando mais cedo um pouco sobre um problema que está acontecendo com as nossas sociedades contemporâneas. Existe um divórcio em andamento entre o ser humano e a natureza, tão grotesco, tão grande, que forma essa mentalidade que eu acabei de citar, que o ser humano não é do mato, nós não pertencemos ao mato. E isso vem se acentuando muito fortemente nas últimas décadas, principalmente depois da segunda metade do século XX, onde a industrialização alcançou um nível até então nunca visto na história da humanidade, tecnologia, conforto, facilidades, luz elétrica, você aperta um botão aqui, a água jorra na parede, você abre uma caixa de metal, você tem
está repleta de comida lá dentro e essas coisas todas que a gente até então, enquanto espécie humana, nesses 200 mil anos que a gente está nesse planeta, grosso modo, a gente não tinha conhecido. E se por um lado todo esse desenvolvimento tecnológico realmente facilitou a nossa vida e permitiu inclusive que a gente estendesse o nosso tempo de vida nesse planeta mais alguns anos, por outro lado, isso tem causado um problema. Porque hoje em dia existem crianças que não sabem que uma cenoura e uma beterraba vêm debaixo da terra. A gente estava falando sobre isso. A criança acha que ela nasceu numa bandeja de isopor ali naquela prateleira, daquele prédio onde está cheio de comida. Vamos pensar no fogo, por exemplo. O fogo, ele apareceu na Terra, ele já estava na Terra há muito tempo, mas ele foi domesticado pelo homem, lá pelo Homo erectus, há milhões de anos atrás. E ele não produzia o fogo como a gente produz uma chama com isqueiro, fósforo, ou como o Moraes faz e vários outros de nós, o Boldrio. O fogo, havia uma ocorrência natural na natureza, ele pegava aquele fogo, transportava para acampamento e cuidava daquilo. Aquele fogo permitiu que a gente vivesse, melhorasse a qualidade do nosso alimento, matava os parasitas, melhorava a digestão, trouxe uma série de benefícios, permitiu que a gente conquistasse a escuridão das cavernas, da noite. Com o fogo a gente passou a fazer ferramenta, e o fogo a gente permitiu que a gente saísse da África, se espalhasse para cada canto desse planeta, principalmente em áreas geladas, onde nós, enquanto espécie, não teríamos a menor chance de sobrevivência, porque esse corpo aqui foi feito para habitar um país tropical, lugares como a África. A gente não foi feito enquanto máquina para habitar lugares gelados. A gente só consegue hoje em dia porque lá atrás alguém dominou o fogo e a gente conseguiu chegar lá. No entanto, eu estou falando de fogo, porque até há pouquíssimo tempo atrás não era sequer possível da gente pensar na vida humana do dia a dia sem o fogo estar presente, que fosse de manhã na hora que você acordasse para fazer o café ou para fazer o alimento. Mas hoje em dia a gente vive numa exceção, numa bolha tão peculiar, por falta de um termo melhor, que se a pessoa não for fumante hoje dentro de um ambiente urbano, ela consegue viver sem depender de fogo, sem depender daquele elemento que foi o garantidor da vida humana nesse planeta durante muito tempo. Por quê? Precisa do fogo para iluminar? Não, na maioria das casas não, principalmente no meio urbano. Você precisa do fogo para esquentar o seu apartamento, sua casa? Não, a maioria de nós não precisa do fogo mais para hoje em dia. Ah, mas você precisa do fogo para cozinhar? Mais ou menos, dependendo, mais ou menos. Porque você pode comprar comida congelada, você pode fazer no micro-ondas, você pode produzir os seus alimentos de outra... Hoje em dia tem esses fogões elétricos que a chapa de vidro esquenta, não sei que mágica que eles usam ali, que não tem chama, e você cozinha todo o seu almoço sem fogo. E o fato é que se você não for um fumante, você talvez, possivelmente, se estiver dentro dessa bolha, você não vai precisar nem de usar o fogo mais. Eu estou dando esse exemplo do fogo para vocês perceberem como que nós nos distanciamos de coisas, de elementos sem os quais a vida não era possível de ser imaginada, de ser, é possível ter vida. Não. E hoje em dia a gente vive isso, por conta desse desenvolvimento tecnológico. Mas o preço que a gente paga, por outro lado, é muito grande. As pessoas estão adoecendo, e não é só adoecendo fisicamente, não. Estão adoecendo na alma, adoecendo no espírito, porque elas estão divorciadas do mar, por conta desse divórcio que está acontecendo entre o ser humano e o mar. Existe um autor, um autor de uma última criança da natureza, Love, eu acho que é Love, alguma coisa, o sobrenome dele, perdão. Eu sou péssimo, gente, eu sou da área das letras, mas eu sou péssimo para guardar o nome de autor. É um problema que eu sempre tive. E esse cara, ele aponta, ele percebeu um problema, que é a síndrome de déficit de natureza, que está se abatendo sobre muitas pessoas, e principalmente as crianças. Os pequeninos, na nossa sociedade atualmente, são os que mais sofrem por conta desse divórcio que a gente vive em relação à natureza. Porque a criança não é só questão de não saber que a beterraba e a cenoura vem debaixo da terra, ela não tem contato com o pé no chão mais na terra, ela não sabe o que é pegar no barro, pegar no pedaço de pau e fazer aquilo que qualquer criança ao longo da nossa história toda fez, brincar com
barro, pau, pedra. Hoje em dia as crianças têm passado cada vez mais tempo dentro de uma sala de concreto, com os únicos sentidos que estão sendo estimulados são a audição e a visão na frente de uma maquininha. Os outros sentidos estão atrofiando, as pessoas estão perdendo a capacidade de fazer uma coisa simples que a gente faz aqui o tempo inteiro que está nesse local, que é interação social. Você vai, conversa, abraça, pega no outro. A gente está perdendo isso por conta dessa facilidade de tudo, as interações é só pela internet. A vida de todo mundo é uma maravilha no Instagram. Né? O Instagram é aquele clique onde é só a parte legal da sua vida que você quer que os outros vejam, que a gente mostra. Mas a vida de nenhum ser humano é assim, muito menos a minha. E eu duvido que a sua seja. E o que eu estou querendo dizer com isso é que a vida de fato ocorre aqui, ó. A vida de fato ocorre aqui, na chuva, no vento, no sol, no frio, no suor, no contato. E se a gente perde esse contato com a natureza, a gente perde qualidade de vida. Problema de depressão, um monte de gente ficando deprimida, falta de vitamina D, vários problemas ocorrendo hoje em dia por conta desse divórcio entre nós, seres humanos, e a natureza. O bushcraft é uma das atividades que permite ao ser humano se reconectar com o mato, se reconectar com a natureza. Nós temos as trilhas, nós temos atividades de canoísmo, de trekking, de várias coisas cujo palco é a natureza, várias atividades que se desenvolvem junto ao mato. E todas essas atividades, a maioria delas, pelo menos, tem essa capacidade de alguma forma, reconectar o homem com a natureza, o ser humano com a natureza. E o bushcraft pode fazer isso muito bem, na medida que a natureza é a matéria-prima com a qual a gente lida. E o bushcraft ele vai muito além também da questão da simples sobrevivência. Tem a ver com a vida. E isso é muito amplo para eu tentar fechar isso nesse breve, eu estou tentando ser uma breve fala aqui. Nesse evento, a gente está tendo a oportunidade de reencontrar os nossos irmãos mateiros, as pessoas queridas que a gente vê e se relaciona a maior parte do ano através aí das redes sociais, mas a gente tem esse momento em loco, né, físico, onde a gente pode ter essa interação cara a cara, e isso é muito bom. E eu quero dar os parabéns pelos guerreiros, porque no EGB desse ano vocês estão trazendo algo que, ao meu ver, foi muito bem recebido por mim, essa ideia, quando vocês me falaram, que é furar a nossa bolha, parar de bater palma para o amiguinho e aquela história. Uma, porque nós não somos os detentores do bem que a natureza faz. Eu sou o bushcraft, tá, gente, que pode fazer bem para você. Não. É igual eu falei, isso não é religião, pelo amor de Deus. Se começar com esse papo, a gente já entra para uma área complicada. Porque trilha é uma excelente forma de colocar você em contato com a natureza. Uma atividade de cerâmica, por exemplo, de você lidar com barro, com argila, de sentir, é uma excelente forma. Entalhe, várias formas. Então o bushcraft precisa sim amadurecer e sair dessa coisa de não, nós somos um grupinho. Sabe o que isso me faz lembrar? Lá dos anos 80, quando eu vim do heavy metal, galera, eu vim do rock pesado. E quando eu tinha 15, 16 anos, se eu era um headbanger cabeludo, não podia, porque você era punk, ou você era pagodeiro, ou você era, sei lá, qualquer outra bobagem. E ficava aquele monte de grupinho brigando um com o outro, que você usava bermuda. Dentro do rock tinha, se você era cabeludo e cortasse o cabelo e botasse bermuda, você já tinha traído o movimento. Então, quando eu escuto esse papo de não, bushcraft precisa ser uma coisa, uma cosa nostra, coisa de papo de mafioso italiano, né? Cosa nostra. Eu vejo isso como uma falta de maturidade, porque o bushcraft, em última instância, quer que as pessoas tenham uma melhoria da qualidade de vida. E essas atividades que você desenvolve aqui também promovem essa qualidade de vida para as pessoas. Então, por que não juntarmos todos e aprendermos uns com os outros? E fazer com que essa visão de, seja qual for o tipo de atividade que você desenvolva no mato, de bushcraft, de trekking, de qualquer outra
atividade, ela seja, sim, positiva para você, claro, mas que ela seja principalmente positiva para a natureza. Porque se o bushcraft, agora eu estou sendo bem bairrista, se nós falharmos nesse aspecto, nós fracassamos em qualquer que fosse a missão nobre que a gente tivesse, o sonho nobre que a gente tivesse por trás disso. A gente teria fracassado se a gente não conseguir incutir na cabeça do praticante, das pessoas, dos jovens que estão chegando aqui, a importância de preservar. Porque é muito legal fazer pioneiria. Todos nós gostamos de fazer pioneiria. Nós estamos usando ali um tanto de bambu para fazer pioneiria. Eu não vi ninguém chegar aqui com um machado e derrubar uma árvore aqui para fazer cadeira do mato, porque isso seria completamente contra aquilo que a gente quer. Só que esse risco existe. Esse risco vai ser sempre presente. Porque para muita gente, eu gosto muito desse ditado, para muita gente que tem cabeça de martelo, tudo é prego. Não é porque você tem um facão que você vai sair cortando uma planta. Não é porque eu tenho a possibilidade de fazer fogo que eu vou sair fazendo fogo onde eu não devo, onde eu não devo. Lembrando, Moraes vai entender bem isso. Eu posso tudo, mas nem tudo convém. A gente pode fazer fogo, você tem o conhecimento técnico. Tem lugar que não se deve fazer fogo. Tem lugar que você não deve cortar as coisas. Quer praticar bushcraft? Procura uma área onde você tem a permissão para estar ali, para realizar a sua fogueira dentro de um contexto seguro, fazer um corte consciente de algo que você não vai estar matando uma plantinha que vai virar uma árvore, um cedo, uma coisa. A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. E eu fico muito feliz de ver o EGB hoje com essa abertura para outras atividades, para outras pessoas, porque isso, entre várias coisas, isso demonstra também uma maturidade, e uma maturidade principalmente por parte das pessoas que vieram com esse entendimento. E a gente não pode guardar aquilo só para a gente. E aí, nesse caso, eu vou usar mais uma vez a experiência do tempo de rock and roll. Era quando você tinha uma banda do underground, que você adorava aquela banda, e quando ela virava mainstream, esses caras são os traidores do movimento. A gente não pode ser, esse pessoal que quer guardar o bushcraft, esse prazer, essa bênção de estar no mato só pra gente. A gente tem realmente de conversar com as outras pessoas, mostrar quão prazeroso é poder estar no mato. Cara, tem tanto tipo de abordagem que você pode desenvolver no mato, desde a contemplação, que é simplesmente você sentar e ouvir, prestar atenção, que isso é um sistema dinâmico e começar a entender isso, ou realizar atividades técnicas de pioneiria, de retalho, de fogo, não sei o que lá, plantas, conhecimento de plantas, 1 milhão de possibilidades que a gente tem em relação ao bushcraft para realizar no mato. Mas se a gente não tiver o entendimento e o cuidado na hora de realizar isso, e principalmente para as pessoas. Eu já estou com 52 anos, eu comecei meu canal há 16 anos atrás. Quando eu comecei, a primeira vez que o termo bushcraft apareceu no Brasil, foi comigo na internet, falando sobre isso, no canal sobre sobrevivência bushcraft. E era tudo muito arcaico, eu ainda continuo sendo muito arcaico nesse sentido tecnológico, mas eu não tinha nem ideia de que 15, 16 anos depois eu estaria na frente de tanta gente diferente, pessoas que eu estou conhecendo pela primeira vez e que a gente já tem uma empatia, pessoas que eu já conheço e já estão comigo juntos nessa caminhada, eu tenho um amor e uma amizade muito grande. E se várias pessoas chegam para mim e falam e me agradecem pelaquilo que eu ofereci a elas, seja através da inspiração no trabalho, no YouTube, seja através de informação, mas eu recebi muito mais do que eu dei. E eu recebo muito mais do que eu dei. Eu vejo isso no contato com as pessoas, na sinceridade, no olhar, no amor, na ajuda dos irmãos, das pessoas. E eu só posso ser grato ao Criador de ter me falado: seu filho, você vai ser o primeiro aí para essa parada. E é difícil falar isso sem me emocionar. Eu sou meio, bem punk isso da vida para mim. Mas, pessoalmente, eu vejo aquela semente que caiu, e através dela,
brotaram, ela gerou 20, 30, 60 e assim por um. Eu vejo muito vocês como frutos desse trabalho. E o que eu tenho é gratidão por ter sido um elo pequeno nessa corrente gigantesca, porque uma coisa é o seguinte, o bushcraft já existia no Brasil desde que o primeiro ser humano pisou aqui. O termo bushcraft é só um termo sofisticado e novo para falar de algo que, como eu já falei, sempre fez parte da história, desde que o primeiro índio botou o pé na terra, sei lá quantos milhares de anos atrás. Ele já trouxe um conhecimento e entendimento do mundo natural. Ele desenvolveu uma cultura e mais conhecimento e entendimento do mundo natural aqui no Brasil. Então o bushcraft já estava aqui muito antes dessa palavra, sequer desse termo, sequer ter sido cunhado. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem um estigma muito grande em relação às coisas do mato. Exatamente por conta daquilo que eu falei, da segunda metade do século XX, o barato era ser urbano. O neon, o brilho da cidade era que era o hype, era que era o maneiro. Era disco, era rock, o maneiro era estar na cidade, era o carro, era ser urbano. O mato era representado pelo programa de índio, que é definitivamente um termo pejorativo, pelo jeca tatu, que é uma caricatura do homem do campo, uma pessoa descalço, ignorante, sem cultura, sem higiene, e a gente tinha tendência de demonizar tudo que era relacionado ao mato e de promover o hype do meio urbano. Só que depois de tantas gerações sofrendo com esse divórcio, esse distanciamento, esse divórcio da natureza aumentando, as pessoas estão pagando um preço. E hoje o bushcraft vem com essa roupagem nova para quebrar esse estigma, para mostrar que, olha lá, os gringos também curtem, isso é uma coisa boa. Infelizmente a gente precisou usar um termo gringo para tirar um pouco do estigma, para as pessoas entenderem que isso que a gente está fazendo aqui é nada mais nada menos que celebrar a vida. Então, quero sinceramente, gente, agradecer novamente ao Grupo Guerreiros Bushcraft por vocês terem tido essa maturidade de levar a nossa atividade para um próximo nível maior, ao pessoal dos outros grupos de Brasília, a galera de São Paulo, vocês que estão fazendo um trabalho ímpar. Continuem firmes, não desistam dessa missão, tragam mais pessoas, mas sempre com cuidado de mostrar que se a gente não tiver zelo, amor, respeito pela natureza, tudo isso aqui é em vão. Bushcraft não é sobre faca, não é sobre roupa, não é sobre a técnica do fogo, não é sobre o toniolo, não é sobre nada disso. Bushcraft é sobre a gente voltar para o mato com humildade, com respeito, porque não se enganem, nós somos completamente dependentes disso aqui. Qualquer zebra que der aqui vai afetar a gente de alguma forma ali na frente. Eu tenho 2 filhas, hoje para mim ainda está sendo um momento especial, eu sei que ela vai ficar morrendo de vergonha, mas é a primeira vez que minha filhota, Clara, aquela gatinha linda ali, está vindo num evento da minha cidade, da escola comigo aqui, então valeu gatinha, pai te ama muito. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença sua aqui. Bom demais estar aqui com você, viu? Valeu.